E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para te ajudar com a estequiometria. Bom, na aula passada a gente teve aquela conversa marota sobre massa atômica, né? A gente viu a massa atômica de um isótopo, de um elemento, e vimos que a que vai lá na tabela periódica que nós utilizamos, né? Mais para frente vamos utilizar nos exercícios e aqui também já vamos utilizar é a massa do elemento, que é aquela média ponderada de cada um dos isótopos. Tranquilo? Bom, pessoal, essa aula daqui é importante? Eu não diria que é importante, diria que é extremamente importante. Pessoal, calcular a massa molecular é praticamente um dos primeiros passos quando se resolve um exercício de estequiometria. Então não adianta a gente aprender a fazer lá a regra de 3 certinho, as proporções, deixar tudo esquematizado, interpretar e ó que lindo, maravilhoso, se a gente não saber calcular a massa molecular. E eu sei que os alunos acabam esquecendo, acabam se perdendo, não sabe para que serve a massa molecular no meio de um exercício de estequiometria, sendo que é um dos primeiros passos que nós temos que fazer. Por exemplo, pessoal, o exercício te fala de uma substância e você vai precisar calcular a massa molecular dela. Mas, professor, eu nem sei o que é uma massa molecular ainda. Então, a massa molecular é a massa de uma molécula só daquela substância. Beleza? Daquele composto que forma aquela substância. Às vezes é um pouco contraditório, porque se a gente for pensar do lado químico, vamos dizer assim, uma perspectiva um pouco mais clínica, assim, química do negócio, a gente sabe que tem composto que não é. Algumas substâncias que não tem como constituinte básico, né, que forma ela, moléculas. Algumas são iônicas, são aglomerados de íons e não aglomerados de moléculas. E aí, vale falar massa molecular do mesmo jeito? Claro que vale. Beleza? Então, a título aí de cálculo, de utilização, a gente acaba falando massa molecular. Ok? Então, o que seria essa tal de massa. Massas, coloquei aqui. De massa molecular, professor. Coloque uma definição aí. Massa molecular, obviamente, né? Seria a massa de uma molécula. Essa parte aqui, ó, molécula, vou até deixar entre aspas aqui, tranquilo? Quando eu quero dizer molécula, pode ser sim no sentido de molécula mesmo, e também pode ser no sentido, também vale para um composto iônico. Por exemplo, NaCl. Qual que é o composto ali que dá origem, né, macroscopicamente, né, à substância cloreto de sódio, ao sal de cozinha? É o NaCl. Né? O NaCl a parte unitária ali que dá origem, né, ao composto como um todo. A gente sabe que isso aqui é um retículo, onde nós vamos ter lá o sódio, cloro, sódio, e cloro. A gente sabe que isso aqui vai formando um cristal, um retículo cristalino. Só que a parte unitária, o pedacinho que vai se repetindo durante toda a extensão do retículo cristalino, é o NaCl, beleza? É a ligação desses dois camaradinhas aí, do sódio, de um átomo de sódio, átomo não, né? De um íon sódio e de um íon cloro, ok? Então, vale dizer também que a massa molecular dessa parte unitária aqui de um NaCl, ok? Desse tijolinho aqui iônico do retículo cristalino. Então, eu vou calcular a massa molecular tanto do composto iônico quanto do composto molecular, independente, né? Independente aí, a parte do cálculo não diferencia. Então, é a massa de uma molécula, entre aspas, tranquilo? De uma estrutura unitária, caso seja o composto iônico.
E como é que eu faço isso, professor? Facílimo, pessoal. É muito fácil. Vamos pegar aqui a molécula de água. Vamos começar com uma fácil. Bom, pessoal, essa daqui é uma molécula de água, ok? Uma molécula de H2O. E aí que eu quero saber? Eu sei que essa molécula juntando aí com um monte de outras moléculas como essa, forma a substância água. Só que eu quero saber qual que é a massa dela. A massa de uma moléculazinha só dessa. Como é que eu faço, professor? Pessoal, é simples. Veja os elementos que estão participando. Por quê? Porque você vai ter que saber, vai ter que procurar. Normalmente os exercícios te passam isso no finalzinho do enunciado ou num questionáriozinho de dados, assim, numa tabelinha de dados no início do seu vestibular, da sua prova. Tranquilo? Não precisa ficar decorando isso aqui. Embora com o tempo você vai ver que você vai decorando uns principais, você até guarda. Beleza? No caso do hidrogênio, quando você vai lá na tabela de consulta ou no finalzinho do exercício, ou quando você utiliza mesmo a tabela periódica, você vai observar que a massa atômica do elemento hidrogênio é um U. Quantos hidrogênios você tem? Quantos átomos de hidrogênio você tem nessa molécula? 2. Então a massa de hidrogênio equivale a 2 vezes a massa dele. 2 vezes 1U. Só que essa molécula não é apenas hidrogênio, ela também tem um átomo de oxigênio, professor. Então vamos lá. Qual que é a massa do oxigênio? A massa atômica dele? 16U. Então tá na mão. Aí, 16U. Como eu só tenho um átomo, pronto, só preciso colocar uma vez, não preciso multiplicar por nada aqui não. Agora é só terminar a conta. 2 vezes 1U. 2U. Mais 16U. Vai dar, então, 18U. O que significa isso? 18U é a massa molecular da substância água, de uma molécula de água. Só que aí que tá. É a massa de uma molécula. Beleza? Imagina que a gente pudesse ter uma balança atômica, aonde registrasse ali a massa em U, em unidades de massa atômica. Se eu conseguisse pegar uma molécula de água e colocar nessa balança, a molécula, a balança atômica ia registrar 18U. Tranquilo? Sossegado, né, pessoal? Bem tranquilo mesmo. Vamos pegar um outro composto, uma outra substância? A glicose. A glicose, pessoal, o composto que dá origem a ela, né, a molécula que dá origem a ela, é o C6H12O6. Ok? Então aqui nós temos muitos átomos, né? Temos 3 elementos químicos, o carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, nós temos bastante átomos dele. Temos 24 átomos no total aqui, né? 6 mais 12 mais 6, 24 átomos. Então é uma molécula grande, ok? Bom, como é que eu faço para calcular a massa dela, professor? Simples. Veja lá, aqui nós temos o carbono. O carbono é quanto? Cada carbono tem massa atômica igual a 12. Então, 12. Só que quantos carbonos nós temos? 6. Então, vai ser 6 vezes 12U, que é a massa atômica do carbono. Mesma coisa aqui, hidrogênios, temos 12. 12 vezes a massa dele, a gente acabou de ver. 1U. Então, 12 vezes U. 1U, quer dizer. Agora aqui, ó, oxigênio, temos 6. Então, 6 vezes. Qual é a massa do oxigênio? Acabamos de ver. Era 16. Então, 16U. Então, aqui, ó, é a massa de todos os hidrogênios, ou seja, a massa total de hidrogênio que eu tenho nessa molécula. Aqui é a massa total de carbono, no caso, perdão. Então, aqui é a massa de carbono total aí na molécula. Aqui é a massa total de hidrogênios na molécula. E aqui é a massa total de oxigênios na molécula. Beleza? Vamos multiplicar e depois nós somamos tudo. 6 vezes 12, 72. Mais 2 vezes 1, 2, 12. 6 vezes 16, 96. 36 vai 3, 6, 1, isso, 96. Somando tudo aqui, ó,
72 mais 12 dá 84. 84 mais 96, 180. 180 U, ok? Então a massa de uma molécula de glicose, uma moléculazinha só de glicose, tem essa massa aqui, 180 U, ok? Bom, pessoal, vamos pegar um exemplo de um composto que não seja molecular, só para a gente ver. É o mesmo processo de cálculo, achar a massa molecular, seja para moléculas, seja para compostos iônicos, é da mesma forma. Vamos pegar aqui um exemplo um pouco peculiar. Vou tentar, deixa eu ver aqui um bom. Acho que esse aqui vai dar certo. Tá, vou pegar esse aqui. Esse aqui mesmo. Quero explicar um negócio que às vezes dá muita dúvida. Esses daqui sempre dá uma dúvida, dá um nó na cabeça do aluno. Aqui nós temos, gente, um nitrato de cálcio. Beleza? E aqui que começa a ficar interessante o negócio. Porque aqui o aluno começa... Eita, professor, tem até parênteses no negócio. Como é que eu vou fazer? Tem um 2 aqui do lado de fora. Como é que funciona a situação? Ai, meu Deus do céu, já não sei fazer. Já largo o caderno de um lado e já desiste de fazer o exercício. Mas, pessoal, é muito simples. Para você calcular a massa molecular de um composto que tem esses parênteses, né? E tem até um número do lado de fora ali, é muito simples. Pessoal, esse número, esse índice aqui do lado de fora, ele vale para todo mundo que está dentro desse parênteses, beleza? Então todos os átomos, ó, coçando o nariz, que é uma maravilha. Rinite, ó, nitinino. Então olha só, esse 2 vale para todo mundo que está dentro do meu parênteses. Observação, todo mundo que está dentro do parênteses, não vai colocar esse 2 também lá para o cálcio, ok? Mas o que ele está fazendo, professor? Ele multiplica. Ele multiplica, tranquilo? Então, por exemplo, nitrogênio. Eu vou repetir aqui, ó. Ca, aí eu coloco aqui N. Qual é o índice que eu tenho, o índice de atomicidade que eu tenho aqui no nitrogênio? 1. Então, 2 vezes esse 1 do nitrogênio vira 2. Então, nós temos 2 átomos de nitrogênio aqui. Agora, esse 2 também vai multiplicar a quantidade de oxigênio. É 3. Então, 2 vezes 3, então na realidade nós temos 6 átomos de oxigênio. Aí, professor, então quer dizer que eu posso escrever o nitrato de cálcio dessa maneira aqui também? Não, pessoal. Isso aqui que eu mostro para os alunos é para eles calcularem, por exemplo, aqui a massa molecular. Também dá até para calcular NOx usando isso aqui, né? Eu sempre utilizo essa regrinha, essa estrutura aqui, que obviamente não está certa para representar a substância, mas nos ajuda a calcular o NOx e também nos ajuda a calcular a massa molecular. Porque aqui fica mais simples, né? Você sabe quantos átomos você tem de cada elemento. Então, simplesmente é isso, pessoal. Apareceu uma galera entre parênteses, você pega o número, o índice que está do lado de fora e multiplica os números que estão no pezinho ali de cada um dos elementos, para você saber quantos átomos no total você tem de cada elemento químico. Então aqui, beleza. Cálcio. Ai, professor, você não colocou o cálcio aqui, mas o cálcio, ele é 40, se eu não me engano, né? Eu acho que eu vou consultar a tabela periódica. A tabela periódica é para isso mesmo, é 40. Às vezes confundo 40, mas o 20 é o número atômico dele, né? Então 40U. Então vamos lá, calculando a massa desse sem vergonha, né, professor? Isso, vamos lá. Então aqui, ó, 40U. Nitrogênio, eu tenho 2 átomos dele. Então 2 vezes, aí eu vou pesquisar qual que é a massa, 14. Então 2 vezes 14. 2 vezes 14U. Oxigênios, professor, vamos lá. Tenho 6 átomos dele, vezes a massa dele, que é 16U. Garanto para você que de tanto calcular, você vai sempre decorar o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o sódio, o cálcio, o cloro, o enxofre. São elementos que você acaba até decorando, beleza? Ah, eu não vou decorar isso não, professor. De tanto resolver, se você resolver bastante exercício disso, você vai acabar decorando sim, beleza? Não quero, professor, odeio química. Azar o teu, meu querido. Vai ter que decorar sim, na base do ódio, mas vai ter que decorar. Então vamos lá.
Ai, que professor bravo. Meu Deus. Ai, vou embora. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito tonto, né? Meu Deus do céu. 40U. Mais 2 vezes 14, 28. Ok. 6 vezes 16. Calculamos agora há pouco ali, né? 96. Aqui eu não sei se eu consigo fazer de cabeça. Bom, 90, 110, 110, 150. Então aqui já deu 150, né? Ó, 90 mais 20 dá 110, 110 mais 40. Isso. Aí 8. 8 mais 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui somando 164. Então tá aí. Essa é a massa, vamos dizer assim, de uma molécula, beleza? De uma, vamos assim, da parte unitária desse composto iônico que é o nitrato de cálcio, beleza? De um nitrato de cálcio, vamos dizer assim. Então, 164U. Beleza? Então, se você tivesse que utilizar isso aqui no exercício, tá aí, ó. Bonitão para você utilizar. 164U é a massa de um nitrato de cálcio. Beleza? Bom, pessoal, e assim por diante. E assim por diante. Você vai pegando aqui, o caso do parênteses é o caso mais delicado, né? Que você tem que pegar o número de fora e multiplicar por de dentro. Fazendo isso, fica a mesma coisa para resolver. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos lidar com alguns cálculozinhos aqui interessantes? Não, professor, não quero. Vai ter que lidar. Então, olha só, vamos lidar com alguns cálculos aqui interessantes. Vamos começar uma brincadeira aqui, ó. Ah, não, professor, tenho nojo disso. Ai, nojo. Então, vamos lá. Quanto é a massa de 5 moléculas? Massa, no caso aí, considerando unidades de massa atômica. Tranquilo? Qual é a massa de 5 moléculas de água em unidade de massa atômica? Tranquilo? Vou até colocar aqui, senão já vem aí alguém que já conhece e fala, tá errado, professor, porque a massa eu tenho que considerar um mol, eu tenho que considerar a constante de Avogadro. Calma, isso é daqui a pouco. Eu quero saber a massa de 5 moléculas de água, levando em consideração que essa massa seria de fato aí em unidade de massa atômica. Professor, como é que eu faço esse negócio? Simples, pessoal, é muito simples. É só você pensar. Uma molécula tem dois caminhos. Pode fazer um por regra de 3, já vou te acostumar com isso. Ou você pode usar a multiplicação direto. No caso, ó, o que eu sei? Que uma molécula, depois que eu calculei, tem quanto? 18U. 5 moléculas. Então terão quanto dessa massa em unidades de massa atômica? Então aqui eu multiplicando cruzado, 1 vezes x, x. E 5 vezes 18U. Né? Aqui seria a opção direta, né? Obviamente, talvez isso daqui você está olhando, nossa, professor, desperdício, né? Se eu sei que uma molécula tem 18, 5 delas é 5 dessas moléculas é 5 vezes isso. Beleza, de boa. Se você já entendeu, pode ir direto nos 5 vezes 18, tá bom? Mas se você não conseguir associar diretamente os 5 vezes 18, é só seguir a regrinha de 3, tranquilo? Então, 5 vezes 18. Então, aqui, ó, 5 vezes 18, 40. 5, 9, 90. Isto. Então, a massa, 90U. Então, as 5 moléculas de água, se eu colocasse lá num pacotinho, me vê aí 5 moléculas de água, e pesar lá na balança atômica. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Coloco lá na balança atômica, tô brincando aqui, fiz uma analogia, daria 90U, então, registradinho lá. Então, 5 moléculas pesariam aí 18U.
É, 18U não. Uma pesa isso, né? 90U todas as 5. Beleza? Bom, pessoal, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido como se calcula a massa molecular. E na próxima aula, nós já vamos começar a conversar sobre um bandido aí. Ai meu Deus, professor do céu, não bota medo. É muito de boa, pessoal. Vocês têm muito medo desse camarada, dá muito ponto de interrogação, mas é bem simples. É o nosso amigo Mol. Ah não, professor. Tenho trauma, tenho nojo desse camarada. Vai ser de boa, pessoal. O Mol, ele é muito simples, beleza? Mas isso vamos deixar para a próxima videoaula, ok? Bom, pessoal, se você gostou dessa videoaula, quero pedir uma ajudinha sua. Envia lá para os seus amigos de sala, ele também está com dificuldade nesse assunto. Então compartilha lá com seus amigos, compartilha lá com a tua galera. Ajuda eles também a entender esse assunto melhor e também ajuda aqui o professor Pelúcio, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, quero te pedir, se inscreva, divulga também lá o canal para que outros possam ter contato também com o nosso canal Química Pelúcio. Bom, te vejo então na nossa próxima videoaula, aonde nós vamos conversar sobre o nosso amigo Mol, ok? Então até lá!